tá? E eu vou ler para você. Bora lá? Preâmbulo. As pessoas que só têm conhecimento superficial do espiritismo são naturalmente inclinadas a formular certas questões, cuja solução podiam, sem dúvida, encontrar em um estudo mais aprofundado dele. Porém, o tempo e muitas vezes a vontade lhes faltam para se entregarem a observações seguidas. Antes de empreenderem essa tarefa, muitos desejam saber pelo menos do que se trata e se vale a pena ocupar-se com tal coisa. Por isso, achamos útil apresentar resumidamente as respostas a algumas das principais perguntas que nos são diariamente dirigidas. Isso será para o leitor uma primeira iniciação e para nós, tempo ganho sobre o que tínhamos de gastar e repetir constantemente a mesma coisa. Sobre a forma de diálogos, o primeiro capítulo desse volume encerra respostas a observações mais comumente feitas por aqueles que desconhecem os princípios fundamentais da doutrina, e bem assim, a refutação dos principais argumentos dos seus contraditores. Esta forma nos apareceu a mais conveniente por não ter a rigidez dogmática. No segundo capítulo, damos uma exposição sumária das partes da ciência prática e experimental, sobre as quais, na falta de uma instrução teórica completa, o observador novato deve fixar a sua atenção para poder julgar com conhecimento de causa, e aproximadamente o resumo de O Livro dos Médiuns. As objeções nascem quase sempre das ideias falsas, feitas a priori, sobre aquilo que não se conhece bem. As objeções nascem quase sempre das ideias falsas, feitas a priori, sobre aquilo que não se conhece bem. Retificar essas ideias é prevenir a objeção, tal é o fim desse pequeno trabalho. No terceiro capítulo, publicamos um resumo de O Livro dos Espíritos, com a solução pela doutrina espírita de certo número de problemas do mais alto interesse, de ordem psicológica e moral e filosófica, que diariamente são propostos e aos quais nenhuma filosofia deu ainda resposta satisfatória. Procurem resolvê-lo por qualquer outra teoria sem a chave que nos fornece o Espiritismo. Comparem as suas respostas com as dadas por este e digam quais são as mais lógicas, quais as melhores satisfazem a razão. Esses resumos não somente são úteis aos principiantes, que neles poderão em pouco tempo e com pouca despesa beber as noções mais essenciais da doutrina, espírita, senão também os adeptos, pois lhe fornecem os meios para responderem às primeiras objeções que não deixarão de lhes apresentar. E, além disso, por encontrarem reunidos em quadro restrito e sobre o mesmo ponto de vista, os princípios que devem sempre estar presentes à sua memória. Para responder, desde já, sumariamente, a pergunta formulada do título desse opúsculo, diremos que o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ela consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam a essas mesmas relações. Podemos defini-lo assim: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal.